E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Passado aquele jogo que ainda deixa o torcedor remoendo, né, coisas, né? Passado aquela derrota que praticamente nos elimina, né? No meu modo de entender, já foi semifinal de Copa do Brasil, já era. São Paulo chegou até onde poderia, encontrou um time que, mesmo não jogando tão bem, individualmente é muito superior à equipe do São Paulo. E a gente tem que entender que o São Paulo está numa transição, né, gente? São Paulo está numa transformação, está de certa forma se reestruturando. E o São Paulo não tem um time ainda pronto, né? Então, esses momentos de decisões, quando a gente encontra um time superior, repito, mesmo não tendo jogado melhor que o São Paulo foi melhor coletivamente falando, mas na hora de definir, na hora de fazer o gol, na hora de dar o último passe, na hora de certa forma fazer aquela superioridade em termos de desempenho se refletir em resultado, a gente esbarrou no nível técnico, e esse nível é abissal entre o Flamengo e o São Paulo. Mas enfim, agora é o momento de virar a chavinha e a gente tem dois focos muito importantes até o final dessa temporada, que é Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Felipe, a gente não vai ser campeão. Claro que não vai ser campeão, mas o brasileiro a gente tem um foco muito grande pra gente não passar nervoso, não passar suador, sabe, ter aquele suador até a última rodada do campeonato. E isso vai acontecer através de pontos que a gente precisa somar cada vez mais nas rodadas que a gente tem pela frente. São Paulo está numa posição incômoda na tabela, está muito próximo da zona do rebaixamento. O São Paulo precisa ganhar muito esse jogo contra o Fortaleza no domingo, no estádio do Morumbi, às 4 horas da tarde. Isso porque os próximos jogos do São Paulo é contra Cuiabá fora e contra Corinthians em casa, no Morumbi. E o São Paulo, dentre esses jogos, né, no meio desses jogos entre Cuiabá e Corinthians, o São Paulo vai estar definindo a sua vida na Sul-Americana. Então é muito provável que o São Paulo coloque reservas para esses jogos, ou o dito time alternativo para poupar os jogadores titulares para a fase aguda semifinal da Copa Sul-Americana. Então, a gente pode imaginar empates aí, né? Cuiabá e Corinthians não seria talvez maus resultados diante desse contexto de time alternativo e foco na Copa Sul-Americana naquele período. Mas para isso o São Paulo precisa vencer o Fortaleza, porque se empatar ou até mesmo perder, aí vai complicar esse planejamento que o São Paulo vai precisar fazer para esses próximos confrontos no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vem para um time provável, né? Contra o Fortaleza. É claro que amanhã eu quero fazer um vídeo específico com o time tendo feito o último treinamento no CT, as últimas notícias, mas agora, gente, já dá para adiantar que é muito provável que o Rogério Ceni vai colocar os novos contratados em campo. Entenda-se, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese e Galopo. É muito provável que esses jogadores estejam em campo. Eu até falaria que talvez o Felipe Alves poderia entrar, mas como o Jandrei está voltando de lesão, até para ele ganhar essa minutagem, como costumam dizer, eu acho que ele vai ser titular. E aí, por que esses caras vão ter oportunidade contra o Fortaleza? Porque os ditos titulares vão ser poupados para o jogo de quinta-feira que vem contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, no jogo de ida da Sul-Americana. Um resultado que o São Paulo precisa acima de qualquer coisa. Agora, depois de ser praticamente eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, o São Paulo precisa voltar às frentes, às forças para a Sul-Americana para conseguir ir para a final. São Paulo não pode pensar em outro resultado que não eliminar a equipe do Atlético Goianiense e ir para essa final. Jogo único, né, se não me engano vai ser em Córdoba, podendo pegar Independente Del Valle ou Melgar. É a chance clara do São Paulo ser campeão nesse ano, levantar o caneco, conquistar um título e gritar campeão mais uma vez em uma taça importante da Sul-Americana. Não é a Copa Sul-Americana, claro que não, mas é um título de muita expressão, gente.
Então o São Paulo tem que muito focar nesse título para a gente conseguir esse caneco. Então, para isso, o Rogério Ceni deve colocar em campo Jandrei. Eu acho que ele deve mexer talvez no esquema tático até para comportar novos jogadores. Se ele não mexer, é muito provável que o São Paulo vá com Ferrarese, Diego Costa e Luizão. Talvez esse seja o time. Diego Costa, por ser o titular absoluto, talvez ele tire e coloque o Rafinha. Então entraria com Rafinha, Ferrarese e Luizão. É muito provável que esse seja o trio de zaga do São Paulo. Aí devemos ter na lateral direita, talvez o Moreira possa ganhar chances. Eu acho que ele não vai mais cair na burrice de colocar Marcos Guilherme improvisado ali, que ele já deu claras razões para não ser colocado mais. Do lado esquerdo devemos ter talvez o Wellington. Aí no meio, Pablo Maia deve ser mantido como titular. Isso porque o Gabriel Neves vem avançando na sua recuperação. Até treinou hoje no CT da Barra Funda. Fez um treino leve junto da fisioterapia. O São Paulo talvez possa... Estava dizendo que é provável que amanhã, no treino de amanhã, possa entender se o Gabriel Neves vai estar disponível ou não. É muito mais provável que ele possa jogar na quinta-feira. Então o Pablo Maia conseguiria ser titular. Aí no meio devemos ter a entrada de Galopo e Nicão, compondo esse meio campo do São Paulo. E na frente, aí tá a incógnita. Pode ser que seja Marcos Guilherme e Bustos, ou pode ser que seja, de repente, Luciano e Bustos. Isso porque o Luciano não está começando como titular nos jogos principais, né? Apesar de ser um dos principais nomes do São Paulo, e isso a torcida tá batendo no pé e tá querendo que o Ceni coloque o Luciano nos principais jogos, como por exemplo na quinta-feira. Então esse é um esboço do time provável, quero saber o que você achou, deixa aqui embaixo nos comentários. Amanhã obviamente eu trago a escalação aí com mais notícias, mais informações e tudo mais pra gente entender dessa preparação do São Paulo para essa semana agora, né? Digamos assim, que vai se iniciar, vai finalizar agora no sábado e vai iniciar depois com todo o trabalho visando o grande jogo contra o Atlético Goianiense. Última notícia, Manchester United não aceitou a proposta, o Ajax não aceitou a proposta do Manchester United pelo Antony. O São Paulo está de olho nisso. O Manchester United demonstrou que não encerrou ainda as tratativas, que ele vai sim fazer uma última proposta talvez. Então o São Paulo vê isso muito de perto e está de olho, porque pode vir uma grana violentíssima para o São Paulo para resolver boa parte dos problemas que o São Paulo tem, inclusive direitos atrasados, direitos de imagem atrasados dos atletas. O São Paulo precisa pagar isso o quanto antes, porque senão a gente sabe que esse elenco mimizento, melindrado que o São Paulo tem, a gente já viu isso em outros anos. Então tá na hora de isso ser equacionado para o São Paulo poder ficar tranquilo e trabalhar, né, sem nenhum problema extra-campo, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, bom final de semana, vamos São Paulo!